Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Arte de Produzir. Não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho e se inscreve aí no canal para mais conteúdo. Hoje vamos trabalhar sobre a arte da melhoria contínua. Como todos bem sabem, é fundamental ter o conhecimento em melhoria contínua quando se fala de processos de produção. Então, não adianta só conhecer os números e as ferramentas, temos também que conhecer sobre melhoria contínua. Então, é importante fazer um curso de WCM, um curso de Seis Sigmas, para que você possa ter conhecimento e aplicação ou aplicabilidade dessas ferramentas. Caso você não tenha recurso, vai me acompanhando aqui no canal e eu estarei demonstrando cada uma dessas ferramentas de forma gratuita. Então vou passar aqui nesse canal ferramentas utilizadas no Greenbelt, no WCM, no TPM. Então, para que todos possam ter o conhecimento e levar para a sua vida e para o seu trabalho. Então, hoje vamos abordar a arte da melhoria contínua, como foi falado, e iremos iniciar com a ferramenta extremamente importante, que é a ferramenta 5G. Essa 5G não é o 5G do seu celular, não é o sinal, tá? 5G é uma ferramenta de investigação. Você tem um problema e ela te leva a investigar na prática tudo aquilo que está acontecendo. Então, antes de mais nada, antes de entrar no 5W1H, 5W2H, no Ishikawa, antes de aprender a fazer um objetivo Smart, antes de conhecer o espinha de peixe e os 5 porquê, devemos trabalhar com 5G. Então vamos seguir essa sequência para que vocês possam entender e através deste material já sair fazendo projetos na sua empresa. Então esse é o 5G. O 5G, ele é o Gemba, Genbutsu, Genjitsu, Genri e Gensoku. O 5G é uma ferramenta simples de que se fundamenta em 5 passos para analisar os processos e validar se os mesmos estão padronizados e acontecendo da melhor forma possível. Esta ferramenta serve para analisar o fenômeno e restaurar as condições de base. Através dela, analisamos defeitos, anormalidades no funcionamento, panes, danos e irregularidades. Trazendo mais detalhadamente, iniciando pelo Gemba, o Gemba é onde as coisas acontecem, é ir ao local de trabalho. Muitos dos profissionais, eles estão tentando solucionar tudo da sua mesa. Então, eles analisam os números, eles supõem que a causa é uma coisa, quando vai no processo é totalmente diferente. Então, está faltando muitos outros pontos que precisam ser resolvidos, que só podem ser encontrados se você ir até o local de trabalho. Então, é importante essa primeira ação do 5G, que é o Gemba. Então, decorem, Gemba é ir ao local de trabalho. Eu preciso ver com meus olhos. Então, no Gemba eu vou usar o meu sentido ver. Então, eu preciso ir, eu tenho que ser cético aí, né? Eu não vou pegar aqueles meus números, eu vou supor da minha experiência, eu não vou pegar minha autoconfiança, porque através de mim mesmo eu suponho que seja a causa raiz, seja aquilo que eu estou imaginando. Então, esse 5G, ele faz você sair da cadeira e ir até o processo. Você tem que ver o processo, você tem que conferir o processo. E depois tem o Genbutsu, que refere-se a examinar o material ou o objeto. Então aí já é mais o tato, né? A visão, o tato é você pegar a peça, fazer uma análise, fazer uma medição com o paquímetro, com as ferramentas que vocês têm aí de qualidade.
Você também pode utilizar, tem algumas empresas que utilizam a matriz XQM, então é você pegar nessa matriz, ver os defeitos, o que pode ser gerado, o que pode gerar esse defeito, e ver também quais são os padrões que tem que ser encontrados, se está sendo respeitado. Então aí é basicamente ver se está tudo de acordo com as condições básicas. É o que você chegou no local e começou a ver. O que é que você viu ali? Eu vi uma porca folgada. Eu vi aquela. Hoje em dia se coloca muito aquela marcação daquela tinta industrial nos parafusos. Ah, eu vi essa marcação, ela estava rompida. Então é o que é que você está vendo lá de anormal que teria que estar de uma forma e está de outra. Ah, eu cheguei lá naquele momento e vi que o calendário não estava sendo respeitado. E quando você vai no equipamento, tá lá todo danificado, todo avariado, sem graxa, sem óleo. Então é o que você viu naquele momento. Como é que você está encontrando os objetos? Como é que você está encontrando as peças, os componentes? O Genjitsu é sobre os dados. Então você vai ter que fazer um desdobramento dos dados. Você tem que pegar toda a informação que você tem e começa a analisar. Então aí pode ser uma carta de tendência, pode ser um gráfico, o material que você tem, o que você coletou, né? Muita gente coloca ali um documento a bordolinha e sai comentando. Ah, estou falando sobre paradas que estão acontecendo na minha linha de produção. Então eu quero analisar quantas paradas tem, quantas horas eu fico parado ou quantos minutos eu fico parado devido a essa parada. Quais os turnos que estão parando mais? Depende de um turno, depende de um operador, depende de outro operador. E aí então é uma análise mais com números, né? Então isso aí você vai tratando, demora mais, né? Porque você precisa coletar esses dados, você precisa montar uma base bem sólida. Então até agora nós temos ir ao local, examinar o objeto, examinar o material, a máquina. E no Genjitsu é levantar os dados. Quanto tempo está parando, quantas peças estão conforme está sendo o meu processo, qual é a tendência, qual é a frequência. No Genri, ele já subentende que é algo já teórico, então tem que ver minha teoria. Ah, será que o parâmetro que está setado nesse equipamento é o parâmetro que foi desenvolvido pela manutenção e aprovado pela qualidade? Ou será que o operador, ao executar a atividade, ele está seguindo o padrão operacional? Muita gente chama de SOP, outros chama de POP, mas é tudo a mesma coisa. É procedimento operacional. No Gensoku já é padronização das operações, é aquele checklist que ele tem ali, né? Vamos ver se ele está fazendo, se ele está cumprindo com o checklist, se ele está assinando ou deixando de assinar. É um ciclo de controle. Então, como objeto de estudo, vamos utilizar esse problema aqui que foi encontrado. O que foi que eu encontrei, Rinaldo? Metais de solda no filete da porca, impedindo a passagem do parafuso. Então, quando o operador foi fazer a praticabilidade, foi rosquear o parafuso ali dentro daquela porca, ele não estava conseguindo devido à presença de metais de solda no filete, ou respingo, né? Você tá vendo aqui, tá um preciosismo, né? Na nomenclatura, mas poderia se dizer que é um respingo ou um derretimento do filete de solda, né? E o que é desejado, Rinaldo? É que o parafuso passe corretamente nesse filete. Eu não quero ter problemas com isso. Por quê? Durante a passagem do parafuso está parando meu processo operacional. Isso está causando ralentamento, está causando parada de linha e eu não consigo bater minha eficiência por conta desse problema. Então, opa, levantei a mão e agora a gente vai investigar utilizando as ferramentas 5G. Vamos abordar na prática tudo aquilo que foi comentado. Então aqui, utilizando o Gemba, fomos até o local. Então você pega o layout do seu equipamento aí, da sua planta, da sua máquina. Você precisa ir até o local, não deixem de ir até o local. Então no momento que eu estava fazendo aquela minha reunião gerencial, o supervisor de manutenção falou: olha, eu estou tendo muito problema ali na minha máquina e está parando o tempo todo, eu não estou conseguindo atribuir minha performance. Então, analista de produção, de manutenção, qualidade
engenharia começa a investigar. Opa, vamos lá, vamos levantar esses dados, já que é uma observação que o supervisor ali demonstrou, né? Então vamos lá. Então, primeiramente é localizar o equipamento no seu mapa. Depois disso aí, no seu equipamento. E depois você vai mais fundo, você vai na fonte geradora daquele problema. Onde é que gera esse respingo? Geralmente onde gera o respingo é na máquina que faz aquela soldagem, né? No nosso caso, como é porca com a chapa, estamos falando de solda por resistência, né? Tem aquela resistência onde esquenta, derrete o material e elas se unem. Então fomos até o porta-eletrodo, viu? Então, utilizando a ferramenta 5G, eu fui no equipamento, fui até o eletrodo, no porta-eletrodo ali, e fui investigar. Pronto, cheguei no local. Agora eu começo a minha investigação. Já no Genbutsu, analisar, né, o equipamento e o material. Então, durante esse evento, ele é muito importante para que você estude também e conheça o processo. Eu não conheço o processo, então como é que funciona esse processo aqui? Então, podemos ver que o operador coloca a porca na peça, né? Então, o porta-eletrodo desce e faz a soldagem. E durante essa soldagem é onde gera o respingo de solda. Então, eu já fui no equipamento, já sei como é a simulação que vai gerar aquele respingo no parafuso e está gerando aquela falta de praticabilidade do operador, parando meu processo. Então eu não imaginei nada, tá? Eu não imaginei nada. Eu fui apenas no local e fiz esta investigação. Então, continuando no Genbutsu, analisando os processos. Então, aqui nesse caso, estamos utilizando a matriz XQM, né? A gente vai direcionado em alguns pontos chaves. No nosso caso aqui, o que é que pode gerar problema de respingo? Poderia ter sido a pressão. Então, vamos verificar o manômetro, né? Tem que estar qual o parâmetro do manômetro? Está dizendo que é 4 bar. Também eu preciso verificar qual é o meu tipo de eletrodo. Então está dizendo lá na ficha lá que o eletrodo que eu tenho que usar é o eletrodo X. Mas foi encontrado o eletrodo Y. Opa! Tá errado aí, hein? Então a gente já sabe que tem uma coisa não conforme. Depois vamos verificar os parâmetros de solda. Então o parâmetro de solda aplicado pelo operador era o mesmo que estava na ficha de parâmetros. E vamos também observar se o pino de referência que segura lá a porca, ela estava de acordo com o padrão, né? A espessura mínima. E foi visto que estava desgastado, não estava dentro dos padrões mínimos. E também foi visto, foi pedido para ver o alinhamento dos eletrodos. E foi encontrado uma não conformidade também, estava desalinhado, no que não gerava uma projeção em 360, né, na peça. Então estava forçando mais um lado que o outro. Isso poderia gerar também o respingo. E também foi verificado o gabarito, como se pedia lá na nossa ficha, na nossa matriz X. Então a gente pegou um documento. Se você não tiver esse documento, pessoal, vocês vão anotando lá, reúne a equipe, o que é que pode gerar esse modo de falha. Pode ser gerado por isso, por isso, por isso, por isso. Faz um brainstorming antes. Pode ser. Então, tem muitos técnicos na sua empresa, então eles vão saber o que é que pode gerar. Tem especialista lá, né? Então vocês vão olhando. E qual o parâmetro de cada ponto que vocês levantaram? Vocês têm que ir já certo dessa informação também, para vocês poderem fazer uma investigação ali mais apurada, uma análise mais bem feita. No Genjitsu já é levantamento dos dados, né? Então vocês vão já investiguei aqui nesse caso quantas peças foram refugadas, qual o meu custo desse refugo dessa peça. Então foi muito importante aqui utilizar o Genjitsu para ter esse dado bem trabalhado. No Genri foi utilizado a ferramenta de investigar a teoria. Então foi analisado por toda a equipe a teoria do equipamento, como é que funciona o equipamento, como é que funcionava o transformador, como é que setava aquele parâmetro e chegava ao parâmetro correto, a corrente, a voltagem no eletrodo. Também foi analisado a ficha de parâmetro e se o operador estava cumprindo corretamente a sua SLP. E no Gensoku foi visto se os padrões estavam sendo respeitados. Nesse caso aqui foi investigado a CUR, se o operador estava cumprindo a CUR, que CUR, para quem não sabe, é limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto. Então,
o operador estava analisando corretamente, ele estava cumprindo, ele estava pulando atividades, deixando de fazer. Isso poderia também agravar em alguns pontos? Sim, se não. Nesse caso aqui não, né? Não estava sendo bem respeitado. Então, vocês conseguiram ver a importância do 5G, né? Viu que a gente conseguiu encontrar um monte de coisa. É o que acontece agora. Encontrando esses defeitos, eu vou recuperar as condições de base, tá? Provavelmente vai resolver o problema. Na maioria das vezes vai resolver o problema. Se não resolver, então temos que ir mais a fundo. Então a gente utiliza outras ferramentas, como 5WH, Ishikawa, verificação do Ishikawa, 5G. Ah, Rinaldo, com isso não resolveu. Então a gente vai para PPA, DOE, vai depender da complexidade do seu projeto. Tá bom? Então é isso, pessoal. O conteúdo de hoje é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aguardando que a próxima ferramenta é 5W1H. Tá? Só que nesse caso aqui, não é para gerenciamento de atividades. Nosso 5WH é para identificação do fenômeno. Então, ela já é diferente do que a gente aprende na faculdade, é diferente do que a gente conhece no Google, em alguns sites explicando, né, que geralmente, é para tu pegar essa ferramenta e gerenciar uma atividade aí com prazo, quando, onde, quanto é que vai custar, se você estiver utilizando 2H, né? Nesse caso aqui é para fenômeno, é direcionado para fenômeno de um problema para poder encontrar a causa raiz utilizando o 5 porquê, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, deixa um comentário aí se tiver dúvida, fala comigo, manda um e-mail, manda um WhatsApp, segue meu LinkedIn, que é o mesmo nome, Rinaldo Firmino, você vai me encontrar em qualquer rede social com esse nome, ok? Beleza, pessoal? Foi um prazer.